assim, tem muitas visões interessantes sobre como o homem é mais cagão que a mulher. Porque a mulher é a que dá... Eu não tenho dúvida disso. Por experiências pessoais. Por experiências pessoais? Uhum. A mulher é o ser mais místico, né, cara? A mulher é um ser místico, mano. A mulher é um ser que gera vida nesse planeta, cara. Ela tem um espaço dentro da barriga delas que elas criam um ser humano, mano. Mano, imagina... Cara, tem noção, tipo assim, olha a cena, né? Imagina a gente lá, tipo, meio símio, tá ligado? Tipo assim, cara, tá saindo um negócio ali, cara. Tá saindo um novo bicho ali de dentro, meu irmão. O que é isso? E tem que criar um negócio, cara, tipo, é um negócio misterioso, sabe? A mulher. E ela tem os seus ciclos, e ela sangra. Cara, 1 milhão de coisas assim, sabe? A gente respeita as mulheres, né? E quando a gente não sabe... Ih, rapaz, quando a gente não... quando a gente tem medo de uma coisa desconhecida, o que a gente faz na nossa sociedade? Fala aí. Reprime. Oprime, né? Oprime. A gente chegou aqui, irmão, acabou com os indígenas, acabou com tudo, mano. Aonde chega a parada que eu não entendo, oprime. A gente quer controle, né, na verdade. A gente quer saber o que vai acontecer amanhã. A gente não quer ser surpreendido. Exato. E aí também dando no contexto evolutivo, onde as mulheres são seres de fato mais frágeis, né, no que tange fisicamente. Por quê? Porque elas engravidam, porque elas não podem caçar quando elas estão grávidas ou estão amamentando e tudo mais. Então, tipo, elas sempre tiveram no lugar de estar cuidando da família, cuidando do espaço, enquanto os homens eram os detentores do poder. Que poder é esse? Recurso. Que recurso? Alimento. Hoje, recurso é dinheiro. Então, o poder está centralizado. Como é que a gente descentraliza o poder? Existem, cara, tem documentário no YouTube até sobre sociedades matriarcais, que é bem interessante. Existem algumas sociedades matriarcais ainda existentes hoje no planeta, né? Existe na China, existe em outros lugares. Sociedades onde a líder fundamental da parada é uma mulher, não é um homem. Se eu não me engano, os povos nativo-americanos ali, que os ditos pele vermelha, né? Quando chegou o homem ocidental para cá e começou a dizimar esses povos todos, eles eram sociedades matriarcais em sua maioria. Em sua maioria eram sociedades que as mulheres eram as líderes. E aí, como as mulheres eram as líderes, o homem europeu chegou lá e falou assim, tragam o seu líder aqui pra gente conversar. E aí chegava uma mulher e falou assim, não vou falar com mulher não, mano. Não, mas é a mulher que resolve. Não vou falar com mulher não. Não, mas é a mulher que resolve. Pá, mata a mulher na frente do cara, o que vai falar agora? E isso aconteceu, irmão, centenas de vezes ao longo de todos esses povos aí que foram tendo suas culturas dizimadas. Eu escutei isso diretamente de uma indígena que eu conheci na Nova Zelândia, que era uma mulher gigante, da minha altura, da minha 92, uma mulher grande. E eu tava num hostel, olha que isso foi muito interessante, eu tava num hostel lá na Nova Zelândia, e aí eu tinha acabado de chegar no país, assim, tava tipo 2 semanas assim no país. E aí eu tava sentado lá trabalhando, passou uma mulher altona, morena, com os cabelos pretos, longos, bonitos, assim, até o quadril, e com 3 linhas de tatuagem, assim, tatuada no queixo. Aí eu... Oi, tudo bem? Tipo, qual é o seu nome? Vamos ser amigo? Me conta, o que é isso? Eu quero conhecer, quero entender. Tipo assim, você me parece ser maori, alguma coisa assim, não sei. Aí ela falou, não, eu sou do povo não sei das quantas, eu sou do povo Cherokee, não lembro qual era o povo. Eu sou do povo tal, lá da América do Norte. E lá na minha tradição, as mulheres quando chegam na puberdade, a gente faz uma tatuagem no queixo e tal, tem essa tradição, né? Assim como os maori também tem uma tradição de fazer a tatuagem no rosto também. E aí eu tô aqui, eu falei assim, massa, que incrível, então me conta, o que você tá fazendo aqui? Ela, não, eu tô aqui porque eu vim fazer uma pesquisa, né, nas cadeias, nas penitenciárias maori aqui da Nova Zelândia. Eu falei, penitenciária maori? Ela porque... Bom, a gente está num país onde a maior população carcerária é maori. Então, assim, ainda que o povo maori, né, seja hoje o povo indígena mais socialmente incluído na sociedade, mais aceito na sociedade, tu vai na Nova Zelândia, você vai ligar a TV, vai ter um apresentador de TV que é maori, ou que tá tatuagem com a cara tatuada, vai ter um prefeito maori, vai ter um professor de universidade maori. E aqui a gente vê muito menos isso. Muito menos, né, dos nossos indígenas, né? Então lá isso tá mais bem distribuído. Mas ainda assim eles são uma população... minoria não, uma população de questões sociais e raciais de estar na marginalidade, sabe? Justamente por preconceito.
Então, assim como aqui a população negra, ou então se você for para Roraima, se for para a população indígena, também contribui para uma parte da população carcerária. Por quê? Porque são os povos que são as pessoas que ficaram excluídas, saíram dos seus povos em busca de melhores condições de vida, por acaso, foram parar na cidade, não conseguiram se adaptar, entram para a marginalidade, para o alcoolismo, que seja, acabam cometendo um delito, caem na penitenciária. A mesma coisa acontece em todos os outros países que têm povos tradicionais, todos. E aí lá na Nova Zelândia, né, eles tinham muito problema, por ser uma população grande, maori, eles tinham muito problema de gangue. Então, assim, não podia botar maori e branco na mesma cadeia, que dava problema. E aí eles criaram, né, penitenciárias só para os maori. Tem 4, no menos tinha em 2017, 4 penitenciárias, né? E ela estava me falando que ela conheceu uma das grandes anciãs, que tem um conselho de anciãos. Olha isso, tem um conselho de anciãos maori que fazem parte da política do país, assim, né? É um país interessante. Muito interessante. E ela conheceu uma das mulheres que era desse conselho, que era Rineu Irangi. Se quiser, depois bota uma imagem dela aí, que é curioso de ver, assim, né? E ela tinha desenvolvido um programa de reabilitação da população carcerária maori, que tinha diminuído em 99% a reinserção dos presos. Ou seja, o cara saía da cadeia e voltar para a cadeia. Tipo assim, 1 em cada 100 fazia isso. Nossa. Enquanto que em outras penitenciárias é tipo programas, né, de desenvolvimento que visam a reinserção social e tudo mais. A gente está falando aí de taxa de sucesso de 60%, né? Alguma coisa assim. Sempre tem uma reinserção. E nesse caso, a mulher tinha tido uma taxa muito mais alta. Aí ela foi lá estudar com essa mulher. O que essa mulher estava fazendo? E ela fazia um trabalho de resgate de identidade. Para os caras se perceberem como indígenas. Se perceberem, entenderem quem eles são. Como guardiões de um conhecimento ancestral, como representantes disso na sociedade, no mundo. Aí ensinavam para ele habilidades quaisquer, ensinavam o idioma, que fazia então o cara recuperar o poder, o valor sobre si mesmo. E através dessa recuperação do alto valor, o cara então abria novos caminhos de vida que não precisava voltar para a marginalidade. Ou seja, autoconhecimento, né? Autoconhecimento total, percepção de si, exato, percepção de si mesmo, alto valor. Não tinha nem feito essa ligação, perfeito. E aí... E eu falei pra ela, assim, caramba, que incrível, cara. Posso conhecer essa mulher? Tipo assim, tu consegue me apresentar ela? Ela, posso, pô. Vou mandar uma mensagem pra ela e tal. Me botou em contato com a mulher, cara. No dia seguinte eu peguei um trem, peguei 4 horas de trem, fui parar na casa da coroa. Cheguei lá, mano, casa de bruxa, cheio de bicho pendurado, tatuagem, arte, um monte de coisa. Eu falei assim, que isso, que incrível que eu tô aqui, assim. Na época, blogueiro de viagem, eu falei, cara, que incrível que eu tô aqui, que maneiro. Não sei o que, e fiquei lá com toda humildade conversar com ela. Aí ela, e aí, tudo bem e tal? Você vê que, tipo, o que você quer saber, assim? O que você quer me perguntar? Aí eu falei, não, eu queria entender mais, assim, porque eu acho interessante, assim, a visão da causa indígena, é uma causa que me toca, assim como me toca a causa ambiental, até pelo meu passado como biólogo. E eu quero entender uma coisa. Eu quero entender como esse país é o único país do mundo que tem inserção de seus indígenas no poder. Como tem líderes indígenas, como tem prefeitos indígenas e tudo mais. Aí ela começou a me falar, ela falou assim, olha, tem muitos fatores. Um dos fatores é a demografia, é a geografia da Nova Zelândia, que a Nova Zelândia é um país relativamente pequeno, então esses povos, né, eles tinham dialetos muito similares. Eles não tinham tanta separação entre eles. Eles tinham canais de contato. Eles eram povos guerreiros, assim, fazia haka lá e tal, eles eram povos guerreiros, mas eles sabiam se comunicar. E linguagem. Isso era fundamental para eles se articularem quando o branco europeu chegou. Então se protegerem melhor. Esse foi um fator. O outro fator foi a época, porque o Brasil foi colonizado em 1500, o ser humano tinha uma visão sobre certo e errado, que em 1830 e tantos, né, que foi a colonização da Nova Zelândia, já estava um pouquinho melhor, estava um pouquinho diferente. Já se questionava que, poxa, ter escravo não é legal não, galera. Isso já estava em pauta. Então, já foi uma colonização diferente, por mais que tenha sido violenta pra caramba também, assim como foi muito doido, assim, porque com a Austrália, assim, né, a colonização da Austrália, os aborígenes, foi absurdamente violenta, cara, tipo,
uma coisa assim até dolorosa de lembrar. Assim, quando eu tava lá, eu visitei centros, assim, tipo de recuperação cultural também. E até 1970, cara, eles consideravam o aborígene como animal, Bruno. Nossa, mano. Tipo 70? assim, 70. Tipo, caçar, Bruno. Tinha uns caras de 1950 que tinha licença pra caçar aborígene e trazer a orelha dos caras, Bruno. Tipo assim, um bagulho medieval, sacou? Trazer a orelha dos caras pra falar quantos aborígenes matou, pra deixar lá na prefeitura pra avisar, pra então pegar recompensa, as paradas assim, sabe? Meio século, tipo assim, tem menos de 70 anos atrás, sacou? Muita loucura. Mas por quê? Pô, o aborígene... Ai, tem muitas questões, cara, da consciência humana, sei lá, cara. O aborígene, ele é com traços mais negroides do que o maori, né? Aí vai saber, cara, o que leva o ser humano a ter essa visão, assim, né, do certo e errado, do bem e do mal. Por que trataram um de um jeito, outro do outro? Não sei. Eu não parei para estudar isso, não me aprofundei. Seria muito bom tu trazer alguém aqui que venda essas tradições de cultura de matriz africana para poder elaborar esse assunto, porque isso é um assunto muito importante. Tenho curiosidade também, cara. É um assunto bem legal de aprofundar. E aí, lá na Nova Zelândia, né, tiveram esses fatores que contribuíram para que eles escrevessem o Tratado de Waitangi. O Tratado de Waitangi, depois de muita guerra entre os maoris e os europeus, o Tratado de Waitangi é o tratado que dá direito das terras ao maori, ao povo maori. Então, assim, se tu vai querer comprar um pedaço de terra lá, esse pedaço de terra pertence a quem? Ao Estado, tá? Mas ele tem que passar pela aprovação desse conselho maori regional aqui, que vai liberar para você comprar pedaço de terra ou não. E isso já muda muito o jogo, que é uma coisa que a gente precisa fazer nesse país aqui em algum momento, para que então a gente consiga diminuir taxas de desmatamento, taxas de homicídio, na verdade, que acontece todo santo dia com os povos que estão lá protegendo as nossas florestas e tipo, diminuindo o impacto ambiental e tudo mais que estão acontecendo, e, sabe, protegendo suas famílias, fundamentalmente. É uma temática assim, muito importante assim, de vir mais à tona, sabe? Total, cara. Tipo, eu, pessoalmente, só fui ficar sensibilizado a essa causa há pouco tempo atrás por não ter conhecimento mesmo de que rola uma puta de uma guerra lá no norte do Brasil. Rola uma guerra mesmo onde o povo se mata e onde, por exemplo, tem uns indígenas lá morando e alguém vai lá e fala assim, nossa, esse terreno é meu agora. Pô, como assim? Exato. Como assim é seu? Exato, cara. E isso é uma realidade do nosso país assim, que é muito triste. Só porque não tá no papel? Que papel? Quem escreveu esse papel? Quem deu esse papel? Né? E isso é uma realidade do nosso país assim, que é muito triste e que contribui para não só para a morte dessas pessoas, que é uma coisa tipo, obviamente importantíssima, mas para perda de conhecimento, perda de medicina, perda de saúde, perda de meio ambiente, sabe? Contribui para diversas mazelas que a gente atravessa, porque, cara, São Paulo era uma grande floresta atlântica. Olha o que é hoje. Você tem uma sequência de problemas ambientais, de problemas de saúde, porque o ser humano não sabe nem cuidar do diabo do quintal e do tipo, plantar árvore e deixar a rua arborizada. Tá ligado? E constrói uma ilha de calor através de uma pancada de bloco de concreto empilhado um em cima do outro, que faz a gente viver num caos urbano de barulho e trânsito, um monte de coisa, de gente maluco. Daqui a pouco a gente não entende porque a gente tem medo do outro. Ora bolas. A gente tá sempre em alerta. E a gente construiu esse próprio inferno na nossa vida. No lugar de aprender com os caras, pô. Os caras estão vivendo, como eu falei, os caras têm uma tecnologia social, de viver em sociedade, em pequenos grupos, que é inteligentíssima. Eu fiz um curso na Itália, cara, chamado Guy Education, que é um curso... É um curso que abraça... É um curso que hora que é seu voo mesmo? Não, só 10 da noite. Tá. É que hoje é sexta. Tá. Vai ter trânsito. Vai dar tempo, acho que vai dar tempo. É um curso que ele acontece em diversas ecovilas muito importantes do mundo. Tem umas 3 ou 4 do Brasil que sustentam esse curso e tem outras do mundo, né, que fazem isso. Essa que eu fui na Itália se chama Damanhur. Fiquei morando lá um mês com o pessoal lá dessa ecovila para ter esse conhecimento. É um conhecimento da ONU sobre como construir comunidades sustentáveis. São Paulo e Rio de Janeiro, sou do Rio de Janeiro. São Paulo são comunidades insustentáveis. Nós somos uma comunidade, sacou? Nós somos uma comunidade de 6 milhões de habitantes, 8 milhões de habitantes. Eles lá são uma comunidade de 750 habitantes. Ao longo de um vale inteiro, assim, nas montanhas da Itália, um negócio paradisíaco, assim, muito lindo. Você pega um vale inteiro e vai dividindo, assim, em pequenos vilarejos, assim, sabe? Aí, no total, dá 750 habitantes. Mas os caras desenvolveram, cara, moeda própria, sistemas de casamento próprios. Então, eles casam com voto de 2 anos. A cada 2 anos eles bem se renovam, você não renova.
Sistemas de crenças próprios, modelos econômicos de gestão, tudo isso muito independente. Casas incríveis, totalmente ecológicas e sustentáveis. E assim, uma abundância, cara. O pessoal sai de lá, viaja o mundo todo, outro vai lá, estuda, faz faculdade em Milão, volta e tal. Irmão, incrível, sabe? Tipo assim, top de linha. E fui lá passar um mês com essa galera, né? E aí eles se baseiam assim, né? Tipo, uma coisa que fica clara nesse curso e que eles falam, que a gente aprende sobre 5 pilares ali da construção de uma comunidade sustentável, que é pilar financeiro, o pilar de governança, tomada de decisão, o pilar ambiental, então, de cuidado do meio ambiente, assim, cuidar do meio ambiente não é só proteger as árvores, é cuidar do teu lixo, cuidar do teu cocô, não vai parar tuas fezes, sabe? Não vai parar tua urina. Aqui nas grandes metrópoles, a gente joga tudo para a periferia, né? Aí tu vai ali, que assim funciona. De onde vem o arroz, de onde vem o feijão, de onde vem as coisas? Para a periferia, de fora. Aí, curiosamente, onde é que está centralizado os recursos? Longe da periferia, no centro. Então, quem está com poder? O centro, quem mora aqui. Quem tem poder, quem tem capital, quem toma decisão. E quem está na periferia está marginalizado, mas é quem tem mais o acesso aos recursos. Olha a loucura que a gente construiu. Sacou? Justamente por uma questão puramente geográfica, cara. Tipo assim, a gente se desenvolveu dessa maneira. Tá ligado? E essas coisas precisam ser revistas. Cara, eu tô falando de coisas... Irmão, tô falando aqui de coisas que são assuntos que são importantes. Tem 1 milhão de pessoas saindo da capital de São Paulo, cara, fazendo um êxodo urbano. Total, cara. A gente vai começar a sair dessa porra, porque esses dias eu fiz uma experiência. A gente foi, eu e minha namorada, a gente fez o próprio retiro. Maravilhoso. Ficou 7 dias lá em Campos do Jordão, que é um lugar, é um centro famoso, mas a gente pegou um lugar muito afastado, no meio do mato. Literalmente. E ficou só a gente lá. E foi bizarro voltar pra cá. Foi bizarro. Eu me senti muito peixe fora d'água. Só que aqui a gente acostuma, né? Tipo, agora eu tô acostumado. Só que os primeiros 2 dias, você fica, mano, como assim? Qualquer barulho, tipo, era ruim. Eu tava sentindo falta de pôr o pé na grama, descalço. Então eu me deu um desespero, tipo assim, mano, a minha próxima casa, meu sonho vai ser ter um jardim, pelo menos. Sim, cara. Bizarro, assim, o ar é horrível aqui, meu nariz já ficou zoado. Primeiros 2, 3 dias. Fica até dói pra respirar um pouquinho, assim, você começa a perceber. Isso. Cara, e bizarro. isso influencia no seu estado mental, que influencia na sua concentração, que influencia no seu humor, que influencia em tudo. Então a gente constrói espaços que não são saudáveis, que nos adoecem, pra gente gerar capital pra pessoas que não estão nem aí pra gente. Tá ligado? Tipo, cara, tá inteligente? Tá inteligente, de fato, assim, o modelo que a gente tá vivendo? Será que não vale a pena a gente questionar a forma como a gente tá vivendo, sabe? Seja de dentro pra fora e se conhecendo, seja entendendo como viver em grupo e pensar novas formas mais inteligentes de viver em grupo. Isso é muito importante pra gente se preservar como ser humano. Não é pra proteger o planeta, é pra gente se preservar como ser humano. A gente não se matar, entendeu? Porque a gente se mata aqui, né? Total. Literalmente, todo dia a gente se mata. E aí que é curioso, né? A gente tem esses pilares aí, financeiro, governança, recursos, questões sociais também, tem um outro pilar social, financeiro, meio ambiente e espiritual. O pilar espiritual é um pilar fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. Um conjunto de pensamentos sobre algo que transcende a matéria. É algo fundamental para que uma sociedade prospere. Quer queira, quer não, o Brasil ele é católico, em sua maioria. A gente, mesmo quem não é católico, tem um sincretismo religioso católico. E isso faz a gente estar aqui, se amalgamar lá. Tem o nosso presidente lá que isso aqui é Deus acima de todos. Não sei o que. Tipo, isso faz a gente estar aqui se unindo. Beleza. Sociedades ancestrais, né? Todas elas, Deus é natureza. Nem Spinoza. Deus, natureza, o espírito é natureza. E é uma coisa tanto óbvia, né? Tipo assim, de onde vem meus recursos? De onde vem tudo que eu tenho? Tudo que eu tenho, até do diabo do concreto. Cara, tudo. Essa madeira aqui veio pra cá porque existe o sol. Aí o sol vai lá, faz a planta se nutrir, aí a planta cresce, ela vira uma madeira, tu vai lá, corta ela, lamina ela, bota ela aqui. Tipo assim, os caras falam assim, não, massa, tipo, a natureza, tem que preservar a natureza é divina. E aí, nesse contato, acho que a gente se esqueceu em algum momento que a gente também é a natureza, né? Total. A gente esqueceu que a gente é só macaco sem pelo, que sabe falar e sabe fazer isso aqui. Polegar opositor. E aí, por isso, a gente consegue criar coisas complexas, né, ferramentas e tal.
Eu acho que isso é a parte legal do ser humano também, que é poder criar coisinhas. Que é a bênção, né? Tipo assim, a dádiva da gente ter uma mente criativa, né? A gente só consegue criar isso aqui, cara, porque a gente só consegue criar isso aqui porque a gente tem imaginação. Porque alguém algum dia pensou que, cara, poderíamos criar um aparelho que capta a voz e que fica num braço articulado, que se mexe. Isso aqui estava na mente de alguém um dia. Essa roupa estava na mente de alguém um dia. E aí, daqui a pouco se torna matéria. Sou dos outros animais que não têm essa capacidade cognitiva, vivendo agora, presente. Qual a minha necessidade agora? Cagar? Vou lá cagar. Qual a minha necessidade agora? Comer? Vou lá comer. Entendeu? Nós não. Nós falamos assim, não, tipo, eu tô com vontade de ir no banheiro, mas não vou agora não. Tô aqui pensando, resolvendo meu e-mail aqui, projetando coisas lá na frente, resolvendo problema. E a mente é um grande solucionador de problemas, se a gente souber usá-la desse jeito. Entendeu? Ela também pode criar problemas, né? Se a gente não souber usá-la. Total. E na sociedade que a gente vive hoje, né, no modelo de vida que a gente leva hoje, ela cria mais problemas do que resolve. Ou ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que aprender como tomar mais as rédeas da nossa atenção, porque a gente consegue direcionar os nossos esforços. E como a gente estava falando lá atrás, assim, da centralização do poder entre as mulheres, fui embora, voltei, falei até dos macacos, não sei o quê. Centralização do poder entre as mulheres ou os homens e tal. Nas sociedades matriarcais já tem estudos, né, que mostram, estudos recentes, um bocado de bibliografia, que mostra que sociedades onde as mulheres estão na liderança, você tem nulo ou quase baixíssimo índice de violência sexual, violência, homicídio, a distribuição de riqueza é muito mais harmonizada. Tipo, a mulher tem um olhar com mais compaixão para a vida, mais compaixão para o outro. Por quê? Porque ela nutre um ser humano no peito. Ela passa por isso, sabe? Por essa experiência, né? Uma experiência divina, né? De, cara, nutrir outro ser. Nutrir outro ser. Então, nutrir outro ser devia ser algo natural. Da mesma forma que, para a gente estar aqui agora, o homem precisava nutrir outro ser. Ele ia lá e caçava para nutrir outro ser. Né? Quando você perguntou assim, por que isso começou? A minha visão é que foi no momento que a gente achou que a gente tinha que competir, não colaborar. A gente tinha que se proteger de tudo no lugar de construir junto. Por exemplo, aquele cara lá daquela outra tribo, lá daquele outro povo lá, é uma ameaça para mim. Ele quer os meus recursos. Mas ele realmente queria, né? Esse que é o problema. Pois é, e aí como é que a gente não desenvolveu tecnologia que hoje a gente tem? Naquela época a gente não tinha. Mas hoje a gente tem a tecnologia do diálogo. Falei assim, cara, não vamos competir pelos meus recursos, vamos coletar mais junto? Vamos aprender a fazer mais recursos junto? Verdade. Sacou? Pô, no lugar da gente brigar por esse resto de pernil aqui, de cervo que eu cacei ontem, vamos se organizar para pegar um outro maior amanhã? Então a gente trocar a tecnologia, o movimento da competição para criar a da colaboração. Sabe? Só que tudo isso começa no lugar de minimamente se sentir vulnerável. Porque o que precisava acontecer, lá milênios atrás, é do cara lá com aquela estaca na hora e falar assim... E ele não fez, ele foi lá e estacou o outro. Sacou? Por medo que o outro fosse estacar ele, né? Exato. Então, para você fazer isso aqui, precisa de muito mais coragem do que tu estacar alguém que tá com uma estaca na mão. É verdade. Muito mais. E isso acho que é a tecnologia que a gente tem que desenvolver, que a gente está desenvolvendo agora. Que é essa capacidade de se abrir para o outro, ouvir o outro, conhecer o outro, sabe? De fato se render a outro ser e então conseguir construir algo junto. Perceber que, cara, eu sou você, você sou eu, tá ligado? A gente tá aqui dividindo a mesma coisa. Todo esse movimento ambientalista, cara, ele começou depois foi Apolo 11, não lembro qual foi, que viu a Terra de longe, né? Aí quando os caras voltaram, irmão, começou o movimento. Assim, quando essa imagem, né, da Terra se tornou parte da mídia, aí começou o movimento e falou assim, irmão, a gente tá numa bola azul no meio do nada. É só a gente é isso aqui, ó. Nós somos uma formiguinha dentro da bola azul, né? Nós somos uma célula dentro desse macro-organismo. E aí, a gente está sendo uma célula cancerígena, que briga e compete uma com a outra, se multiplica rapidamente, olha que curioso, né? Briga uma com a outra, se multiplica rapidamente, cresce daquela potreça, né?
como a gente tem feito com grandes centros urbanos, ou nós somos células harmônicas, que sabem o seu lugar, que colaboram, que trocam seus servires, né? Cada uma cumpre a sua função. Isso é muito interessante, cara. E vou te falar, essa galera lá de Damanhur, lá da Itália, eles estão com essa comunidade há 40 anos. 40 anos, cara. Eles já começaram tiveram filhos lá dentro, educaram seus filhos. Tiveram gerações, 3 gerações, 2 gerações lá dentro de pessoas, sabe? E vão continuar. Aí tem tem Tamera também em Portugal, tem vários, tem um monte de ecovila. Entra no site do Gaia Education, quem estiver assistindo. Como escreve isso? Gaia, G-A-I-A Education. E procura lá pelo painel de ecovilas do Brasil. Tem um documentário maravilhoso de uma colega que viajou o Brasil inteiro visitando as ecovilas do Brasil. Cara, vou ver, tô curioso, cara. Sempre achei legal essa ideia. Tem na Bahia, Piracanga. E aí procura lá, ecovilas do Brasil. Que são pessoas tentando, cara, cada cidade, né? Pensa assim, como é que uma cidade nasce? Nos Estados Unidos, né? Não sei se você sabe, as cidades nasceram através de bordel. Não sabia disso, não. Então os caras, a cidade nasceu através de bordel. Então os caras eram mineiros, né? Aí eles iam pro meio da fenda lá no meio do Velho Oeste para poder tirar ouro, para então levar de volta para algum lugar, para levar de volta para os portos e tudo mais, que a galera chegou corrida do ouro. Assim, primeira coisa que faz para aqui, qual o primeiro comércio que vão abrir aqui para esses mineiros? Bom, o salão, né? Aí o salão tem tem cachaça e tem as meretrizes. Moças. As moças. E aí, então, a partir dessa necessidade, então tem que ter um hotel. Então tem que ter uma padaria, tem que ter uma comida. Mas assim nasciam os Velho Oeste, sabe? Aqueles filmes todos que a gente vê do Velho Oeste, nascia desse jeito. Cara, que interessante, cara. E a nossa cidade é a mesma coisa, cara. Tipo assim, como é que nasceu essa nossa cidade? Porque ainda tem cidade nova nascendo, sacou? Os Estados Unidos é interessante, cara, que eles, quando uma cidade começa a crescer demais economicamente, eles têm um movimento de começar a criar novos polos econômicos. Aí eles fazem novos mercados, novos shoppings para lá, daqui a pouco novas casas começam a nascer, começam a valorizar aquele espaço. Foi a forma que eles estão se desenvolvendo, que também não é referência não, tá, gente? Não é referência não. Mas aqui, o que a gente era? Não tinha mais recurso. Litoral. Todo o nosso litoral, maior parte do nosso litoral, tirando a Bahia, que é gigante, a maior parte disso, as principais capitais estão ali no litoral. Então, por quê? Porque a gente tem recurso. Recurso pesqueiro, transporte para outros lugares, Mata Atlântica, abundância de alimento, de vento, de umidade, nutrientes, tudo mais. Tinha tudo, verdade. Tinha tudo. Aí a gente começa a construir a nossa sociedade dentro desse lugar, sabe? Mas com que pilares, com que desejos? Qual o limite? Qual o limite do crescimento? Assim, eu não sou anticapitalista, porra. Eu tenho um iPhone. Mas seria uma maluquice minha falar assim, eu sou anticapitalista. Não, o meu ponto é, em que momento que a gente parou de pensar modelos econômicos? Que momento? Porque assim, beleza, a gente foi lá, tentou o socialismo, não deu certo, tentou não sei o que lá, o marxismo não deu certo, tentou... Chegou no capitalismo e falou assim, pô, isso aqui tá dando certo, tá desenvolvendo. Tá. Aí a gente parou? Tipo assim, deu certo? Deu certo mesmo? Porque tipo, olha o mundo que a gente tá vivendo hoje. É fruto disso. E aí, vamos pensar uma outra coisa agora? Estamos partindo para outro lugar? Tem gente que vai falar sobre neocapitalismo, pós-capitalismo, ecocapitalismo, fluxonomia. Tem vários nomes aí. Tem uma galera interessante. Posso até trazer aí depois. Cara. Legal. Cara, eu sou super capitalista, mas eu também sei que tem vários problemas. Então, dá pra ser essa pessoa, né? Porque é assim, como qualquer tipo de filosofia ou modelo de algo, tem um algo ali que vai... É como se fosse um bug, entendeu? Se você programa alguma coisa, pode estar 99% perfeito, mas vai ter um bug, vai ter alguma coisa ali. No nosso caso, eu imagino que seja, por exemplo, diferença econômica muito alta, sabe? Um exemplo. Esse é um dos exemplos. E o capitalismo também ele se baseia num princípio, né? Tá lá escrito no Wikipedia, quem pesquisar, num princípio o crescimento a qualquer custo. O crescimento a qualquer custo. O lucro a qualquer custo. Assim, bom, se o lucro é a qualquer custo, a custo de quem? Saúde de quem? A tua e a minha. Tua saúde, teu tempo de vida, teus desejos, teus sonhos. Sacou? Nada disso é olhado, como a gente estava falando aqui. A gente cria uma sociedade, tipo assim, pô, tua felicidade não importa, o que importa é o lucro.
pergunta se num povo tradicional, ou até nessas ecovilas, é assim que funciona, sabe? Se eles se organizam dessa maneira. Assim, o que é importante aqui pra gente? Pra gente se organizar, pra gente decidir estar aqui junto. Por que a gente se reuniu aqui junto, nessa cidade? Por que o pessoal do Velho Oeste lá se reuniu junto lá? Por causa do ouro. Lucro a qualquer custo. Inclusive um dos outros, né? Que os caras, o xerife lá, matavam o outro no meio da rua. E agora, tipo, o que é importante pra gente? Deveria ser felicidade, né? A gente nem tá olhando pra isso aí, a gente só tá vivendo e crescendo as cidades. Sobrevivendo, pois é. E isso é uma parada assim, cara, que beleza, também eu gosto de levantar essa discussão porque não tem como a gente falar assim, então pronto, vou virar um anarquista, eu vou criar minha sociedade maluca utópica e é isso aí. Não, porque essa galera ainda depende do sistema. Tu não vai mudar o sistema assim, saindo fora do sistema. Tem que mudar o sistema de dentro para fora. Só que isso é plantar uma sementinha, cara, que não vai ser a gente vai mudar não, sabe? Vai ser nossos filhos, vai ser muita coisa, muita água para rolar ainda. Mas isso tem que estar acontecendo. Esses testes, né, essas ecovilas todas que existem pelo mundo, e esse documentário Ecovilas do Brasil, tá no YouTube, mostram ecovilas do Brasil, por exemplo, mostram outras possibilidades de existência. Como é que a gente pode se organizar como sociedade, como cidade, vivendo junto em harmonia, de uma outra forma que nos dá acesso a recursos, tecnologia, conhecimento, tudo que a gente quer ter acesso e diminui os nossos atritos com a natureza, com a poluição, com o outro, né? Diminui tudo isso. Como é que a gente pode otimizar essa parada aqui? Né? Deixar isso aqui mais eficiente? Tem muita gente testando, cada um de um jeitinho. Não, aqui a gente planta a nossa própria comida. Não, aqui a gente tem um pilar espiritual aqui que faz a gente sempre estar se entendendo junto. Não, aqui a gente tem dinâmicas que toda semana a gente se encontra para debater o que é importante e tomar decisão de governança e tudo mais para o bem de todo mundo. Não sei, cada um está testando. Então essas ecovilas todas são testes de como viver uma sociedade que é menos danosa para o ser, para o indivíduo e para o resto, para o mundo.